Fala pessoal, Ian aqui. Vamos continuar com a nossa série de estatística. A gente está falando de estatística descritiva. A gente vem falando das medidas de posição. No vídeo anterior a gente falou das separatrizes, certo? Nós já tratamos dos quartis, certo? A gente já viu lá como calcular o quartil. Vimos que a gente já conhece, né, um dos quartis, que é a mediana. Se você não viu isso, eu recomendo que você veja, né, esse vídeo. É muito importante para você entender o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, né, para você não cair de paraquedas e depois ficar achando que isso aqui é muito difícil, que não é para você, né? A gente vai ver aqui a continuação, né? Aliás, é importante que você assista também os outros playlists, né? Matemática, porque aí você vai juntar todos os conhecimentos para realmente concretizar o conhecimento e tornar ele mais sólido ainda. Então vamos continuar vendo. No nosso caso aqui a gente vai ver o decil, né? Ou os decis, né? Que são as outras formas de separatrizes, né? Então a gente tem um conjunto de dados aqui exemplificativo, né? Como a gente está trabalhando com essas medidas de posição, o primeiro passo, como a gente viu igualmente lá nos quartis, é ordenar os dados, né? Então o primeiro passo é ordenar os dados estão ordenados, a gente calcula o tamanho da amostra, né? A gente calculou aqui, temos 10 observações. E o próximo passo é exatamente calcular, né? Então, lá nos quartis a gente viu que são 3 quartis, certo? Porque ele divide os dados em 4 partes. Os decis vão ser 9, porque a gente separa os dados em 10 partes, né? O nome já diz. Então, existe uma fórmula para você identificar a posição do decil que você quer, né? Que você quer calcular. Então, a fórmula é exatamente essa aqui, né? O decil que você quer, você vai ter de 1 a 9, certo? Multiplicado por n mais 1 sobre 10. Então, como forma de exemplo aqui, a gente vai calcular, por exemplo, o primeiro decil, certo? Então, aplicando aos dados, substituindo os valores aqui na fórmula, né? A gente vai ter ali, o caso é o 1, né? 1 vezes n mais 1. No caso ali vai dar 11 sobre 10. Quando a gente substituir isso, a gente vai identificar o valor 1,1. Se a gente quiser calcular o quinto decil, a gente vai substituir lá na fórmula, o quinto decil, né, no lugar aqui, para saber a posição. Isso aqui a gente está calculando a posição, tá? Por enquanto a gente não calculou o decil ainda. A gente está calculando a posição dele. O quinto decil ali a gente vai substituir na fórmula, 5 vezes 11, né, 55 sobre 10, vai dar 5,5. O que você vai perceber, né? Quando a gente colocar lá na fórmula, essas posições, elas não são posições concretas, tá vendo? Né? A 1,1, 5,5 não são valores de posições concretas. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente vai tentar fazer uma interpolação desses valores, certo? A interpolação do valor 1, 1,1 e a interpolação do valor 5,5, tá? Então é o primeiro decil e o quinto decil. Como é que a gente faz isso? A gente aplica essa fórmula aqui, tá? Ela é grandinha, mas ela é simples, tá? Do que a gente está fazendo aqui. Primeiro a gente tem que identificar que o valor para o qual a gente vai interpolar é o valor y, é esse valor que a gente está buscando, tá? O x é o valor que vamos interpolar. A gente vai interpolar o x em direção ao y, certo? É o valor que a gente quer achar. O x1 e o x2 são as coordenadas da posição do valor, tá? As coordenadas da posição desse valor. E o y1 e o y2 são as coordenadas do valor na posição, tá? Então a coordenada da posição é x1 e x2 e o valor, o y1 e o y2 são os valores, as coordenadas dos valores. Eu vou botar isso em valores práticos para a gente entender, tá? Mas é só para explicar aqui a fórmula do que está acontecendo. A gente vai substituir esses valores. Então vamos primeiro interpolar aqui para o caso do primeiro decil, certo? Quando a gente substitui, eu quero interpolar o valor 1,1, certo? É esse valor aqui que ele não existe, né? A rigor não existe nos dados. Eu quero interpolar esse valor e eu quero saber para qual valor eu vou caminhar quando eu fizer essa interpolação. Interpolar, isso aqui é a fórmula de interpolação linear, pessoal, que é basicamente você fazer entre dois pontos e encontrar, tá, um ponto
linear entre esses dois, né, o ponto A e um ponto B. Eu vou fazer essa interpolação, certo? Então, aplicando a fórmula aqui, né, o que a gente vai fazer? Né? O valor que a gente quer interpolar é o 1.1. Aí eu falei, né, que as coordenadas x1 e x2 são as coordenadas da posição. Então, quais são as posições? Né? Uma posição acima da que eu estou interpolando, uma posição abaixo, certo? Então, uma posição acima é o valor mais próximo 1, uma posição abaixo é o valor 2, tá certo? Então, a posição 1 e a posição 2. A segunda coordenada, y1 e y2, são os valores dessas posições. Então, quais são as posições 1 e 2 aqui? 7 e 15. Então, é só substituir lá, né? O y2 vai ser o 15, que é a posição 2, e o y1, que é a posição 1, né, do x1, vai ser o 7. A gente substitui na conta, o y1 vem aqui para frente, né, na fórmula, e é só resolver essa fórmulazinha simples aqui de interpolação linear. Quando a gente resolver essa fração aqui, a gente vai ter 8, 8 vezes 0,1, né, vai dar 0,8, mais 7, 7,8. Então, esse aqui vai ser o valor do decil, tá, interpolado. Então, o valor, né, do primeiro decil é igual a 7,8. Tá? Para isso, o que a gente fez? A gente interpolou, tá, a posição 1,1, porque ela não existe concretamente, certo? Então, para isso, a gente utilizou toda essa fórmula aqui de interpolação linear para identificar qual é o primeiro decil. Vamos fazer, para a gente consolidar esse conhecimento, o quinto decil, certo? Substituindo lá na fórmula, né? Então a coordenada, lembrando, a coordenada de baixo é a coordenada da posição, né? Ou seja, uma posição acima e uma posição abaixo do valor que a gente está interpolando. No nosso caso aqui é o 5,5. Então uma posição acima é o 6, uma posição abaixo é o 5, certo? Então substituindo o valor 6 e 5. Os valores dessas posições, 54 e 42, tá? 54 e 42, é exatamente o que está aqui, certo? O valor que a gente está interpolando, 5,5, corresponde ao valor x na fórmula, né? Só voltar um pouco o vídeo que vocês vão ver. A gente faz o x1 aqui e o y1. Aí é só fazer o cálculo, os cálculos são simples, certo? Quando a gente resolver essa equação, vai dar 12, 12,05 é basicamente dividir por 2, mais 42 a gente vai achar o 48. O 48 é equivalente ao valor do quinto decil, certo? E esse aqui, como a gente viu, é o primeiro decil, tá? Uma coisa importante aqui, o quinto decil é exatamente igual à mediana, certo? A tão, né, conhecida mediana, que a gente viu também lá no vídeo de quartis, que é o segundo quartil, tá? Para vocês verem como é importante essa medida, né, da mediana. Se você não viu, né, nem o vídeo da mediana, se não viu o vídeo da mediana, você não está entendendo o que eu estou falando, né? Mas tem o vídeo da mediana, como calcula ela, qual é a importância dela, a utilidade, né? E o vídeo anterior foi o vídeo do quartil, como calcular ele. A gente viu que o Q2 também é igual à mediana, certo? Que divide lá os dados em duas partes, em dois subconjuntos iguais. Vamos continuar aqui, né? E a gente vai falar agora do percentil. O percentil, por sua vez, né? Se a gente viu que o decil separa os dados em 10 partes iguais, o percentil vai separar em 100 partes iguais, né? Várias fraçõezinhas, e por consequência a gente vai ter 99, né? 99 percentis. Para identificar um percentil, a gente vai fazer essa formulinha aqui, tá? Para a gente identificar o percentil. O Pzinho aqui é exatamente o percentil que a gente quer, e ele vai variar de 1 a 99, certo? Esse Pzinho aqui, ele varia exatamente de 1 a 99, já que a gente está dividindo, né, em 100 partes iguais. Então vamos calcular aqui o 75º percentil, né, o percentil 75 aqui. Substituindo na fórmula, né, o percentil que a gente quer é o Pzinho, a gente tem o valor de n, né, que é o tamanho da nossa amostra, já está aqui. Então é só substituir na fórmula. Quando a gente resolver isso, a gente vai ver que 0,75 vezes 11 vai dar igual a 8,25. E aí o que vai acontecer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no decil. A gente vai fazer uma interpolação, né? Porque afinal de contas não existe a posição 8,25. Então a gente vai tentar interpolar essas posições para identificar exatamente qual é o percentil 75, ou o 75º percentil, né?
Essa fórmula a gente já mostrou o que é, né? A parte de baixo representa as coordenadas da posição, aqui as coordenadas dos valores, vou escrever aqui, né? Valores, posição, o valor que a gente está interpolando, não é isso? Que a gente viu lá, que é o 8,25. O y é o valor que a gente está tentando achar, não é isso? E aqui o x1 e y1 é só a gente trazer aqui para a fórmula. Então, substituindo esses valores, né, 8,25, quais são as coordenadas? Né? Uma posição para cima, uma posição para baixo. Então, 9 e 8. Os valores correspondentes a essas posições, 87 e 78. É só identificar aqui, né, as posições no conjunto de dados, de exemplo que a gente está utilizando. O valor que a gente está interpolando é o x, 8,25. É só resolver essa conta aqui, tá? A gente vai ver que a fração ali vai dar 9, 9,025 mais 78, a gente vai ter 80,25. Então isso aqui equivale ao percentil 75, né? Ou 75º percentil, né? Como preferir. Esse é o percentil calculado aí desse conjunto de dados. Para resumir, né, essas separatrizes, a gente vai perceber, né, só para um resumo do que a gente já observou até aqui. O quartil, então, eles são 3 quartis que a gente calcula, certo? É o Q1, Q2, Q3, né, representado pela letra Q. Então, são 3 quartis que a gente calcula. Esses 3 quartis dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes vão ter 25% dos dados, certo? No caso do decil, como a gente acabou de ver, eles são 9. Então ele vai do 1 ao 9, né, representado aqui pela letra D. Então ele vai do D1 ao D9 e divide esses dados em 10 partes, onde cada parte tem 10% dos dados. No caso do centil, ou percentil, né, como a gente viu que também pode ser chamado, eles serão 99. Por quê? Porque a gente divide em 100 partes iguais, né, no qual cada parte representa ali mais ou menos, né, 1% dos dados que a gente está observando. Então vai ser representado aqui pela letra C, C1, C2 e vai até o C99. A gente calculou o percentil, né? A gente representou pela letra P aqui, no caso, 75, não foi isso? Então aqui é só para a gente resumir esses dois últimos vídeos do que a gente conseguiu observar. A gente viu como se calcula, a gente viu inclusive interpolação, né, linear para poder identificar o valor exato dessas separatrizes. Por esse vídeo é isso. Acompanhe, né, a série tanto das estatísticas, outras séries, para poder consolidar esses conhecimentos passados aqui. Se tiver alguma dúvida, escreva no comentário. Se tiver sugestão de conteúdo também, ou algum erro que eu possa ter cometido, né? Não estou livre de erros, com certeza. Comente aí, que eu vou estar procurando corrigir, ou comentar, ou tirar alguma dúvida. Obrigado, com certeza, por ter assistido até aqui, e fica até o próximo vídeo. A gente se vê lá.